Nós não estamos aqui para falar a sua alma e para te emocionar. Nós estamos aqui para ministrar no seu espírito. Aleluia. Interaja com o Espírito Santo. Deus habita no meio dos louvores. Ele está aqui. A palavra de Deus nos diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Este é um tempo em que a igreja precisa se mover no profético e no sobrenatural. Este é um tempo em que, se você não se mover no profético, você vai ficar para trás. Deus não chamou você para ficar para trás. Deus chamou você para ser conduzido pelo Espírito Santo. A primeira vez que o dom profético foi impartido para um grande número de pessoas foi em Êxodo, quando Moisés está diante de um grande desafio de alimentar o povo. E há fome, e não há comida. E as pessoas estão fartas do maná. E Moisés chega diante de Deus e pergunta: o que nós vamos fazer? Deus falou assim: olha, chama 70 anciões. Chama 70 anciões aqui. Que eu vou fazer algo que você vai ficar espantado. E você vai saber que eu vou prover. Eu vou prover alimento para toda a nação. Então Moisés chama 70 anciões. E a Bíblia diz que Deus tirou do Espírito que estava sobre Moisés e impartiu sobre os anciões. E todos eles profetizavam. Eles profetizavam como Moisés. Ah, queridos. Aí ficou dois. Dois ficaram lá no meio do arraial e não vieram. Já é um tempo que Deus está chamando a igreja para se mover no profético. Este é um momento em que Deus está chamando a igreja para se juntar, que Ele vai liberar do espírito profético sobre a igreja. Mas muitos não estão entendendo esse chamado. Muitos estão escondidos no arraial, evitando a presença. Muitos não estão entendendo o que Deus vai fazer e por que Deus está chamando. Por que Deus está congregando a igreja aqui. Por que Deus está chamando você para este tempo. Talvez durante a semana você falou para alguém: olha, vamos lá na igreja, às quintas-feiras, Deus está liberando algo profético. E as pessoas não entenderam a necessidade de estar aqui. Porque o que Deus vai liberar aqui, o espírito profético, é o espírito de provisão. Sempre junto com a profecia, vem um liberar de provisão de Deus. Então, se Deus está falando que vai liberar do espírito profético sobre esta igreja, é porque essa igreja vai ser abastecida por liberações do céu, por provisões de Deus. Só que na hora que o Espírito veio sobre os 68 que foram, também caiu sobre os 2 que ficaram no arraial. E todos eles profetizaram. Aí Josué ficou com ciúmes. Mas eles nem vieram. Eles nem vieram e receberam Moisés. Então, você não vai fazer nada para impedir aqueles que ficaram em casa de não usufruir disso? Sabe o que Moisés falou? Você está com ciúmes no meu lugar? Quem dera, diga comigo, quem dera. Quem dera
que todo Israel profetizasse. O desejo de Moisés era que todo Israel fosse profeta. Senta, pode sentar. O desejo de Israel era que todos profetizassem. Diga comigo, para profetizar, eu preciso ouvir Deus. Porque o que é profetizar? Profetizar é você liberar na terra algo que você ouviu do céu. Então, isso quer dizer que os seus ouvidos espirituais têm que estar atentos. O seu espírito tem que estar sensível com o Espírito de Deus. Você tem que estar sensível à voz de Deus. Um relacionamento com Deus. Deus não reparte o coração dele com quem não tem relacionamento com ele. Deus não conta os segredos dele para quem não se interessa por ele. Então o desejo de Moisés era que todo Israel profetizasse. Porque se todo Israel profetizasse, quer dizer que todo Israel estava ouvindo a voz de Deus. Só que o clamor de Moisés é cumprido no Novo Testamento, quando Paulo diz: todos vocês podem profetizar. Você sabia que você é um profeta? Você sabia que Deus te chamou para ser um profeta? E o desejo de Deus é que você flua no ministério profético. Quem dera se todo Israel profetizasse. Agora Moisés tem um pedido, tem um desejo. E aí a Bíblia diz que Moisés era ministro da antiga aliança. E a antiga aliança é chamada de ministério da morte. Porque ela não resolvia o problema do pecado. Ela expunha o pecado, entretanto não resolvia. E Moisés era ministro da antiga aliança. E quando Moisés sobe o Sinai para receber de Deus a liberação daquela aliança, aquilo vem com um peso de glória sobre a vida de Moisés. Olha para mim, olha para mim. Aquilo vem com peso de glória sobre a vida de Moisés. De modo que Deus começa a falar com Moisés e revelar a vontade dele para a nação, para o povo. Porque profetizar é liberar o quê? O que Deus quer. Então agora Moisés desce para liberar o que Deus estava falando, para profetizar a nação, para entregar a lei à nação. E a Bíblia diz que quando Moisés sobe, a glória de Deus vem sobre ele. E sobe com ele Moisés, sobe Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciões de Israel. E ali eles têm uma aliança, uma refeição de aliança. E Moisés vê Deus face a face. E quando Moisés desce, o rosto dele está cheio da glória. A glória é tanta sobre o rosto de Moisés que ele tem que cobrir o rosto. E ele usa então um pano sobre o rosto. Tamanha era a glória. Diga comigo, tamanha era a glória. Mas depois nós vemos no Novo Testamento o seu ministério da lei que trouxe morte, gravadas em letras de pedra, veio em glória. Uau. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Portanto, ele nos fez ministro de uma nova aliança, superior à aliança de Moisés. Deus te fez ministro de uma nova
e superior aliança. E se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, vem em glória, muito mais supera em glória o ministério do Espírito. Se o ministério da morte, que veio sobre Moisés, trouxe a ele um peso de glória, e a glória de Deus resplandeceu sobre o rosto dele, muito mais supera em glória a aliança que você carrega. Você é ministro de uma nova aliança. Nós cantamos aqui hoje, no início, ministros de uma nova aliança. Você precisa se mover nisso. Este é um tempo que Deus está chamando você para se mover nessa aliança. E essa aliança, ela te dá o direito, ela te outorga o direito de se mover no sobrenatural. É por isso que esse é o tempo que você precisa entrar na movimentação do Espírito Santo. É impossível um lugar onde o Espírito Santo se manifesta, de você continuar na mesma posição, fazendo as mesmas coisas. Quando o Espírito vem, ele te ajusta para o propósito. E ele começa a fazer você se mover em direção ao propósito. É por isso que quem está recebendo o Espírito, ele se move. Porque uma das coisas que o Espírito Santo faz é se mover. Já viu quando você começa a louvar e adorar, você não consegue, parece que o chão é pouco para você, parece que o espaço é pouco, parece que algo vem te movendo e você vai se movendo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo faz isso. Ele fazia isso antes da fundação do mundo, e a palavra de Deus diz que antes que o mundo fosse criado, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, porque essa é a ação dele. E quando ele te fez, ele entrou dentro de você, e agora ele faz você se mover. O Espírito Santo nos dá um impulso para entrar na vida do Espírito, para entrar no reino, para se mover no reino de Deus. Quem é que está se movendo no reino de Deus? Eu estou me movendo no reino de Deus, eu estou me movendo pelo Espírito. Agora, o apóstolo Paulo, ele diz em 1 Coríntios, capítulo 14, você vai começar a ler no capítulo 14, ele vai dizer assim: buscai com zelo, diga comigo, buscai com zelo, todos os dons. Então, dom não é uma coisa que um belo dia, você vai se acordar e tem uma caixa embrulhada, e é o presente de Deus para você, e você vai lá, pega, abre. Os dons do Espírito não é algo que você vai estar caminhando na rua e de repente você tropeça e acha. Se o apóstolo Paulo está nos ensinando a buscar, quer dizer que tem da nossa parte um posicionamento para usufruir dos dons. Eu preciso ter um interesse, diga comigo, interesse. Eu preciso considerar a importância disso para a minha vida. Eu preciso entender o quão isso é importante e eu preciso buscar. Diga comigo, buscar. Então a minha pergunta é: o quanto você tem buscado os dons do Espírito Santo? Buscai com zelo todos os dons. O que é zelo para você? Zelo é algo que eu procuro de vez em quando, no dia de uma conferência, que eu fico sabendo a respeito dos dons, aquilo me ativa e eu me interesso. Mas depois passa e nunca mais eu penso. Isso é zelo? Digamos que você tem um dinheiro, e esse dinheiro vai resolver a sua vida em determinadas áreas. Esse dinheiro é para você organizar a sua vida, você fluir nos seus sonhos, nos seus projetos.
Só que esse dinheiro está escondido e você precisa procurá-lo. Se você precisa, você vai procurar. Se você quer resolver as coisas, você vai procurar. Não é assim? Então eu estou devendo, eu tenho que crescer na vida, eu tenho que ajustar as coisas. Aí você se levanta, faz um monte de coisas, corre para lá e para cá. Não, amanhã eu procuro. E fica as pendências. Você faz isso? Não, né? O que você faz? Não, eu vou revirar essa casa inteirinha, mas que eu acho isso hoje. Eu acho que eu tenho que resolver minha vida. Um documento, você vai para algum lugar, você precisa do seu passaporte para sair do país. Está com a viagem marcada. Perdeu o seu passaporte. O que você vai fazer? Vai procurar com? Então o Espírito Santo te deu o passaporte para você entrar na vida no Espírito, para ter progresso espiritual, para conquistar no reino. Você lembra que nós falamos na primeira semana? Que os dons espirituais é para você ser ativado no reino e abençoar a vida das outras pessoas, fazer justiça e paz, lembra? Então Deus te deu isso, e agora Ele falou, procura com zelo. E aí você deixa para amanhã, para amanhã, para amanhã. O que o Espírito Santo está entendendo, que você não está interessado. Então você tem um poder, diga comigo, eu tenho um poder que não estou usando. Sabe qual que é a palavra que vem quando a Bíblia diz e recebereis poder? É dínamos, dinamite. Então você tem um poder, esse poder é tão power quanto uma dinamite. Se você acessa isso, você tem uma dinamite para jogar no inferno. Então, imagina só comigo, hoje você descobre que você tem uma arma de destruição em massa do inferno. E você vai ficar olhando para a arma e não vai fazer nada com isso. E o diabo ganhando terreno na sua vida, ganhando terreno na sua família. E você olhando para a dinamite, olhando para o diabo, olhando para a dinamite. Amanhã eu busco. Amanhã eu vou atrás. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para viver uma vida de poder. Deus te chamou para viver um tipo de vida a qual o Espírito Santo tem toda a liberdade de operar através de você. Buscai com zelo todos os dons. Então em algum lugar no Espírito existe um lugar, existe liberados para a sua vida o poder de Deus. E você precisa buscar este lugar em Deus. Buscai com zelo todos os dons. E principalmente o de... Buscai com zelo todos os dons e principalmente o de profetizar. Por quê? Porque aí Paulo vai começar a comparar agora o dom da profecia com o dom da língua. E ele vai traçar um paralelo. Sabe qual que é o problema? Por que nós não estamos buscando o dom de profetizar? Eu sei, eu entendo. Nós estamos na igreja há muito tempo. E eu entendo algumas coisas. Eu sei que muita gente usou o dom indevidamente. Talvez um dos dons mais enxovalhados, que o inferno mais investiu contra, é o dom do ministério profético. O diabo pegou esse dom e colocou ele no descrédito. Porque alguém usou indevidamente? Não é porque alguém usou indevidamente o dom que ele deixou de ser genuíno, verdadeiro e legítimo. Se alguém usou indevidamente, isso mostra a nossa ignorância quanto ao dom, em relação ao dom. O dom da profecia, o ministério profético é atual
legítimo, está vigente, e quem buscar com zelo vai receber e vai fluir no dom e vai edificar a igreja. Buscar com zelo todos os dons, e principalmente o de profetizar. Precisamos buscar e resgatar o dom do ministério profético. Sem profecia, o povo se corrompe. Sabe por que o inferno não quer que você flua no ministério profético? Porque tudo começa a partir de uma palavra profética. Tudo começa a partir de uma liberação profética. É por isso que Deus te chamou para ser profeta. Sabe o que é ser profeta? É olhar para os muros derrubados. É olhar para os lugares assolados. Para os lugares destruídos. E dizer: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ser profeta é você olhar para o vale de ossos secos e profetizar: venha a vida de Deus. Deus te chamou para profetizar sobre os vales de ossos secos. Deus te chamou para profetizar sobre os lugares assolados, sobre famílias destruídas, sobre pessoas caídas, sobre pessoas mortas espiritualmente. Deus te chamou para ser voz profética nesta geração. Havia saído uma ordem para a reconstrução de Jerusalém. O povo voltou, retornou para Jerusalém, 16 anos, e eles não reconstruíram nada. Um espírito de paralisia espiritual. Ninguém construiu nada. Até que Deus levanta Ageu. E por causa da palavra de Ageu, de uma palavra profética liberada, os muros foram reconstruídos. Tudo começa a partir de uma palavra profética liberada. Mas esse tempo é o tempo que os profetas precisam entender que eles precisam se comprometer com a profecia. Deus não tem carteiros, meninos de recado. Deus quer pessoas que se comprometem com a palavra profética. Não é chegar lá, entregar e sair, é se comprometer e ficar na brecha e zelar por aquilo até que a palavra se cumpra. Nós entendemos durante muito tempo que profecia era chegar e dizer: eis que eu te digo. Mas quando você olha para a palavra de Deus, você vai descobrir que os profetas, eles ficavam na brecha até que se cumprisse a palavra profética. Às vezes Deus te dá uma profecia para uma pessoa. Você olha para uma pessoa destruída. Pessoa sem dom, sem talento, disfuncional, cheia de pecado. E Deus fala: eu vou fazer dele um grande homem de Deus. Você vai lá, entrega, a pessoa se emociona, e aí você vai embora. O profeta precisa se responsabilizar pelo que lhe entregou. Ele precisa sentar lá e discipular a pessoa, curar a pessoa, ministrar a pessoa. Sabe por quê? Porque Paulo fez isso com Timóteo. Paulo ficou na aba de Timóteo até ele virar o homem de Deus que ele havia profetizado. Ele falou assim: olha Paulo, olha Timóteo, que você possa cumprir, que você possa ir atrás com zelo, cumprir toda a palavra profética que eu profetizei sobre a sua vida. Tudo que foi dito para a sua vida, sobre você, pela palavra profética, que você possa buscar com zelo isso. Então Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, eu profetizei, mas agora você precisa ser zeloso e correr atrás. Porque toda palavra profética está condicionada a uma postura, a um posicionamento. Neste tempo nós precisamos ter o espírito profético bem aguçado. Senão você fica para trás. Pessoas que se movem no espírito da profecia, eles não ficam para trás. Sabe por quê?
Porque a palavra de Deus diz: eu farei alguma coisa sem antes comunicar aos meus santos profetas? Nada. Deus não faz nada sem comunicar aos seus profetas antes. Tudo que Deus faz, Ele fala aos seus profetas. Sabe por que a igreja anda sem direção? Porque perdeu o espírito da profecia. Sabe por que a igreja está fazendo tantas coisas que não é reino de Deus? Porque estão fazendo na sua vontade, na sua própria direção. Perderam o espírito da profecia. E sem revelação a igreja não anda. Sem revelação o nosso trabalho é vão. Aí você está trabalhando, está produzindo, está correndo de um lado para o outro. Está cansado, está estressado. E não está tendo resultados. Mas eu estou querendo fazer a obra de Deus. Eu estou querendo agradar a Deus. Mas não conhece o coração de Deus, não ouviu Deus. Como você vai agradar alguém que você não conhece? Como você vai agradar alguém se você não sabe o que essa pessoa quer? Se não tem relacionamento com ele? Se não está ouvindo o que ele quer? É como se eu chegasse na minha esposa e desse um presente que ela não quisesse, que ela não precisasse. Sabe quando o esposo não tem a noção? Não se relaciona bem, não tem diálogo, não tem conversa. Você já tentou agradar alguém e deu um presente que a pessoa não gostou? Por quê? Porque você não conhecia a pessoa. Se você conhece bem uma pessoa, você vai dar algo que vai surpreender a pessoa. Então você precisa conhecer o coração da pessoa. Já tentou dar flores e a pessoa queria coxinha? Um presente, dar flores, a pessoa quer uma melancia. Edna. Por quê? Porque não conhece o coração. E tem muita gente tentando agradar a Deus, para convencer Deus de abençoá-los. Então nós queremos fazer coisas para Deus, para convencer Deus de abençoar. Então agora eu vou fazer algo para Deus, eu vou me envolver com as células, eu vou procurar a pastora Renata e vou falar: ó, pastora, eu entendi isso, eu quero ser fluir nos dons. Então vê que ministério que eu vou assumir aí. Porque nós queremos agradar a Deus. Mas Deus não está procurando o seu trabalho, Deus está procurando o relacionamento. Para Ele impartir o coração dele com você. É impossível você ser profeta neste tempo sem conhecer o coração de Deus. Então você não vai fluir, porque o ministério profético é, sobretudo, ser sensível ao coração de Deus. Então eu vejo muitas pessoas se movimentando na igreja, trabalhando na igreja, são pessoas sinceras, são pessoas genuínas, mas elas ainda não entenderam que elas só vão agradar a Deus depois que elas ouvirem a voz dele. Você entende isso? O ministério profético, ele te coloca na frente do tempo. Quem se move no profético, ele está à frente da sua geração. Ele faz coisas que às vezes as pessoas não entendem. Você lembra de Maria? Quando Jesus chegou lá no jantar em Betânia, você se lembra disso? O que ela fez? Correu, buscou o vidro de nardo, aquele recipiente com nardo puro, e ela fez o quê? Quebrou aquilo e lançou aos pés de Jesus, e começou a ungir os pés de Jesus com os cabelos. A sala entendeu a adoração dela. Ela foi julgada como desperdício.
Isso é um desperdício. Para que ela está fazendo isso? Não poderia pegar esse perfume tão precioso e vender por um dinheiro e dar aos pobres? Jesus falou: não, não. Mas qual que é o problema de ajudar os pobres? Não é nobre? Não é lindo? Jesus poderia aplaudir a quem falou aquilo. Mas sabe o que é? Judas. Judas, cogitando das coisas da terra, preocupado com as coisas da terra, não entende o profético, não entende o sobrenatural, não entende o que vai vir ainda. Ninguém falou para ela, ninguém explicou nada para ela, mas o espírito dela se movia do profético. Ninguém entendeu a adoração daquela mulher. Porque quem se move no profético às vezes é incompreendido. A adoração é estranha. O jeito de se mover pode ser criticado. As pessoas podem te criticar porque você se move, porque você se lança, porque você se entrega. Mas sabe de uma coisa? Você vai ver coisas que outros não viram. Sabe o que Jesus disse? Ela está me ungindo para o dia da minha sepultura. Estava todo mundo olhando e vendo o Cristo vivo, mas ela viu o Cristo morto antes da fundação do mundo. Ela sabia que ele iria morrer. Ela viu pelo Espírito que ele se entregaria. E Jesus disse: ela está me ungindo para a minha morte. Ela estava à frente daquela sala. Ela estava à frente do templo. Ela se movia no profético, se movia no sobrenatural. Entretanto, o trabalho dela não foi em vão, a adoração dela não foi em vão. Pode se mover, querido, da sua forma. Pode fluir no Espírito, do jeito que o Espírito te conduzir. Dá liberdade, deixa o Espírito te levar para os rios de água viva. Não importa se vão rir, não importa se vão julgar a sua adoração. Importa que você esteja à frente. Importa que aquilo que você está produzindo não seja em vão. Mais tarde, outras Marias fizeram um bálsamo e foram ungir Jesus. Vocês se lembram? Jesus havia morrido. Elas voltaram para casa tristes. Jesus estava na cruz. E aí elas começaram a preparar um bálsamo a noite toda. Amanheceu o dia, de madrugada elas pegaram os bálsamos e foram levar para ungir Jesus. Mas elas chegam para ungir Jesus, aí o anjo aparece e não está aqui. Não está aqui, ele ressuscitou. Porque procura entre os mortos aquele que está vivo. Ele já ressuscitou. Sabe o que é isso? É uma igreja séria, é uma igreja genuína, é uma igreja que quer fazer o melhor, é uma igreja que tem o bálsamo, tem o trabalho, tem o serviço, mas o serviço é vão, porque ele já havia ressuscitado e alguém já tinha ungido ele, alguém que estava à frente do tempo, alguém que já tinha visto o cordeiro morto, que já era ressuscitado. Você está entendendo o que eu estou te dizendo? Você pode produzir um trabalho, você pode ser genuíno, você pode ter boas intenções, mas você pode estar atrás do tempo, produzindo algo que não é mais necessário. Você pode estar querendo fazer algo para Deus que não precisa mais. E sabe o que é isso? Por melhor que seja o seu coração, por melhor que seja a sua intenção, você ficou para trás. Por quê? Porque não se moveu no profético, não se moveu no sobrenatural, ficou sem entendimento, ficou sem direção de Deus, está produzindo um trabalho desnecessário. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para fazer algo que essa geração seja tocada. Deus te chamou para fazer algo que envolva essa geração no sobrenatural. Então este é um tempo em que você precisa se desvencilhar de tudo aquilo que te prende.
e de se mover naquilo que Deus está falando hoje. A unção de ontem foi para ontem, a unção de hoje é para hoje, mas amanhã tem um novo nível de revelação e de poder para a sua vida. Este é um tempo em que Deus está chamando você para se mover no profético e no sobrenatural. Eram duas igrejas, as duas tinham bálsamo, as duas tinham um coração genuíno, mas um estava à frente do seu tempo, um estava vendo o que ninguém viu, e é isso que Deus quer fazer com você. Deus quer te dar visão, Deus quer te dar revelação, Deus quer te colocar na frente, Deus quer te colocar em níveis maiores, para você fazer um trabalho que envolva essa geração, que seja útil, que seja agradável. Receba a presença do Espírito Santo agora. Receba a visão do céu. Receba entendimento no seu espírito. O que adianta você ter um trabalho lindo, mas que não é mais necessário? O que adianta você fazer algo lindo, mas está para trás? A gente fica apegado à estrutura, a gente fica apegado a costumes, a gente fica apegado ao passado, a gente fica, no passado, as igrejas, no passado Deus fala. Não, Deus fala ainda, Deus se move ainda, o Espírito Santo ainda está disponível. Você pode viver hoje melhor do que amanhã, melhor que depois, melhor do que ontem, melhor que ontem de ontem. Deus pode fazer algo sobrenatural na sua vida neste tempo. Deus pode encher você de uma forma sobrenatural. O Espírito Santo está disponível. Deus quer fazer algo lindo. Então esse é o tempo de você levantar as mãos e começar a se envolver com o Espírito. Começar a orar em línguas, como nós já ensinamos. Começar a se mover no profético e dar vazão para o Espírito Santo. Ei, profeta. Ei, profeta. Profeta. Sai para fora. Sai para fora, profeta. Vem para fora, Espírito profético. O Espírito profético está vindo sobre a igreja com tudo. Neste tempo o Espírito Santo está voltando para a noiva. A noiva vai se mover no profético. Ei. Sabe como você começa a se mover no profético? Você começa a se mover no sobrenatural. Você começa a se envolver com a adoração. Você começa a entender que o culto, quem mantém a qualidade do culto, quem dá qualidade para o culto, é o seu nível de entrega e de adoração. Aí você chega na igreja, você fica esperando que as pessoas façam, que você seja alimentado, que você seja tocado. Ei, já é tempo de você começar a produzir algo no reino do Espírito. Já é tempo de você começar a liberar coisas do céu. Esse é o tempo de você começar a se levantar em Deus e falar assim: eu decido ser cheio do Espírito Santo. Sabia que o Espírito Santo não faz culto, ele recebe culto? Que quem tem que produzir um culto de qualidade é você. Se você fica falando, o culto hoje foi frio, é que você foi frio. Se você começar a adorar a Deus, liberar a adoração, você vai envolver as pessoas nesse ambiente, vai tocar outras pessoas. Daqui a pouco toda a casa vai estar cheia do perfume, porque você rompeu as estruturas, você rompeu com medo, rompeu com a vergonha. Essa é a noite de você lançar o seu nardo puro nesta sala, nesta casa. Esse é o tempo de você jogar o vaso de alabastro no chão e fazer essa geração sentir o perfume daquele que adora a Deus. Aleluia. Tem tesouros em você, esse é o tempo de você lançar eles.
aos pés de Jesus. Tem tanta coisa boa aí dentro e você fica segurando. Você tem tanto de Deus e fica segurando. Você tem tanta unção, tanto conhecimento e fica aí prendendo. Está esperando o quê? Está esperando o quê? Para soltar esse leão que tem dentro de você, para soltar esse profeta que está aí dentro. Começa a liberar a unção que você carrega. Aí você fala assim, não, mas é só uma, eu acho que isso não é de Deus, isso que eu estou pensando. Aí Deus te manda você entregar uma palavra simples para alguém. Assim, chega naquele irmão, abraça ele e fala que eu amo ele. Aí você pensa que isso não é um ministério profético. Aí você não vai. Aí você retém. Aí o Espírito Santo fala, olha, aquela outra pessoa ali precisa de uma oração. Você fica com vergonha. Está segurando o nardo, né? Está segurando o vaso. Aqui, seu tesouro. Você sabia que pastores também precisam de oração? Você sabia? Talvez algum dia desse, Deus falou assim, olha, vai lá, abraça a pastora Nádia. Libera uma palavra sobre a vida deles. E você, não é de Deus não. Sabe, tem um princípio que eu preciso que você aprenda hoje. Se você não for fiel no pouco, Deus não vai te dar revelações maiores. Entendeu? Pegou aí no seu espírito? Então você precisa entender que quanto mais você liberar aquilo que Deus vai te confiando, e você vai fluindo nas pequenas coisas, Deus vai confirmando o seu ministério e liberando níveis de revelação maior. Então você precisa começar a fluir nas pequenas coisas. As pequenas palavras que Deus te der, as pequenas direções. Sabia que às vezes Deus vai falar para você, paga um café para tal pessoa. E você chega lá, faz um café. Lá você dá um conselho, aquele conselho ajusta a vida da pessoa e destrava o destino dela. E você levou uma pessoa de encontro com o potencial dela. Você entendeu? Vamos fluir no profético. Vamos fluir no sobrenatural. Amém? Glória a Deus. Eu estou vendo que aqui muitos profetas vão se levantar. Diga comigo, todos podem profetizar. Inclusive eu. Amém? Fique em pé. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, a sua igreja foi exposta à tua palavra hoje. E o nosso desejo é o mesmo desejo de Moisés e o mesmo desejo de Paulo, que todos profetizem. Uma igreja profética que nós queremos. Nós queremos te pedir em nome de Jesus, ó Pai, que essa palavra frutifique no coração dos seus filhos. Que seus filhos possam abrir o seu coração para o sobrenatural. Abrir os corações para se moverem no dom profético. Em nome de Jesus. Que eles tenham discernimento, Pai, do tempo e da estação. Que eles possam se mover naquilo que o Senhor está falando. Senão eles perdem o discernimento. Senão eles não vão entender o que o Senhor está pedindo. Mas eu oro, Senhor, para que esta casa seja cheia de profetas, alinhados com o céu, sendo atualizados constantemente pelo céu, as movimentações do céu, em nome de Jesus, em nome de Jesus.